de junho de 2016. Do 175ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça chamar nominal dos senhores vereadores para efeito de código regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Velo da Silva, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, Rivalneide CBS Pedrosa, André Lemos Ferreira, Richard de Corro de Brito, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Levi Bittencourt da Silva. Havendo código regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 274ª sessão ordinária realizada no dia 14 de junho de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. Solicito ao senhor secretário que lê o expediente. Indicação número 097/2016. André Lemos Ferreira, vereador que representa na Sacolinha da Casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado reparos na tampa do bueiro localizado na rua Nini Cambraia, na descida do bico da estação ferroviária no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação visa solucionar os enormes transtornos ocasionados por um bueiro situado na rua Nini Cambraia, próxima à estação ferroviária. O aludido bueiro possui uma tampa de concreto em péssimo estado de conservação, onde os moradores sofrem constante risco de acidentes. Haja vista que o mesmo não confere qualquer sensação de segurança aos transeuntes. Tal situação faz com que os pedestres precisem desviar a passagem para não correrem o risco de cair, ratificando ainda mais a necessidade de tal reparo com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016, André Lemos Ferreira, vereadora. Indicação número 098/2016. Felipe Velo da Silva, vereador com a segurança Sacolinha da Casa, nos prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Educação, a criação de um pré-vestibular social com a finalidade de preparar os alunos do nosso município para o ingresso em universidades públicas e ou a aquisição de bolsas de estudo em universidades privadas. Justificativa. Sabemos que a qualificação profissional é um elemento essencial para um futuro com qualidade de vida. As universidades públicas e os programas de bolsas de estudo em universidades particulares estreitaram este caminho, tendo como requisito para ingresso apenas uma boa qualificação no Enem. É claro que para uma boa colocação no Enem, o vestibulando deve ter disciplina de estudo e muito preparo para conseguir uma nota. Portanto, nós do Poder Público devemos tentar contribuir auxiliando aos jovens que desejam melhorar sua expectativa de vida através dos estudos, e nada melhor que proporcionar uma boa preparação para a decisiva prova, através da criação de um pré-vestibular social, com professores gabaritados para dar mais condições para que os nossos estudantes venham a conseguir uma boa classificação no vestibular. Cumpre destacar que o vereador, autor da presente proposição, já havia pleiteado tal medida no ano de 2014, através da indicação número 042/2014. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016, Felipe Velo da Silva, vereador. Requerimento número 069/2016. Felipe Velo da Silva, vereador com a segurança Sacolinha da Casa, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja enviado correspondência legislativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja encaminhada a esta Câmara Municipal um relatório sobre a qualidade da água fornecida às residências do município de Pinheiral, na vigência do mês de maio de 2016. Justificativa. A água é bem comum de consumo essencial à vida, indispensável à realização de praticamente todas as atividades do nosso cotidiano. Sua qualidade é determinada segundo os parâmetros físicos referentes à temperatura, sabor, odor, cor e turbidez, que classificam a água de acordo com a sua potabilidade, a segurança que apresenta o ser humano e para o bem-estar do ecossistema. Portanto, ante a necessidade do fornecimento de um serviço seguro que atenda aos critérios de qualidade, o presente requerimento faz-se extremamente necessário a fim de fiscalizarmos a qualidade da água que chega nas residências do nosso município e atende à nossa população. Câmara Municipal de Pinheiral, 20 de junho de 2016, Felipe Velo da Silva, vereador. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, uma boa noite. Todos sabem que de alguns meses para cá, a população vem reclamando bastante da qualidade da água que chega nas torneiras de suas casas. E essa qualidade que tem sido colocada à prova, nós não temos um relatório em relação a isso, se a água está sendo própria para o consumo ou não,
A gente sabe que visualmente a água está barrenta, está muito aparentemente contaminada. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento à SEDAI, para que possa nos fornecer esse relatório sobre a qualidade da água, para aí sim nós tomarmos as providências cabíveis, ou em relação à SEDAI, ou a quem de direito. Por isso que eu fiz esse requerimento e peço o apoio de todos. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 071/2016. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador com assento na sacolenta da casa, requer a mesa diretora, ouvido o doutor plenário, que seja enviado correspondente legislativo ao Poder Executivo Municipal, requerendo que seja informado a esta Casa Legislativa por quais motivos está sendo descumprida a Lei Municipal número 897, de 26 de 4 de 2016, que altera o sentido de vias públicas no município de Pinheiral. Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias. Isto nos termos do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O atual requerimento fundamenta-se na omissão do prefeito José de Matéia Oliveira em cumprir o determinado na Lei Municipal número 897, de 26 de 4 de 2016, que altera o sentido de vias públicas no município de Pinheiral e determina outras providências. A lei em questão foi publicada no Informativo Oficial número 444, de 2 de 5 de 2016, cujo prazo de 20 dias, previsto no artigo 3º, para promover as adequações, já se ultrapassou há muitos dias. A simples alegação de inconstitucionalidade não é motivo para descumprimento de qualquer legislação, seja esta federal, estadual ou municipal, tendo a Constituição Federal e Estadual criado um mecanismo para a sua declaração pela via judicial. Lembro que esta Casa Legislativa chegou a receber o ofício número 087/2016, encaminhando a mensagem de veto número 01, de 8 de abril de 2016, referente ao autógrafo da lei que altera o sentido de vias públicas, o qual era intempestivo. O processo administrativo número 6.612/2015, referente ao autógrafo da lei em questão, foi aberto em 1 de 12 de 2015, cabendo ao prefeito a sanção ou veto até o dia 22 de 12 de 2015, o que não ocorreu. Portanto, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal, com o artigo 30, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, operou-se a sanção tácita. Deste modo, o presidente em exercício solicitou ao prefeito a numeração sequencial para a sua promulgação na forma do artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal, com o artigo 30, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, o que ocorreu em maio do corrente ano. Agora, no arrepio do ordenamento jurídico vigente, o prefeito insiste em ignorar a legislação municipal, o que autoriza a instauração de processo para cassação do seu mandato, na forma do artigo 4, inciso 7 do Decreto-Lei nº 201/1967. Segue. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. 7º. Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Oportunamente informa ao prefeito que o processo de cassação do mandato pela supracitada infração se perfaz através de denúncia escrita com a exposição dos fatos e a indicação das provas, a qual o presidente da Câmara Municipal, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará o plenário sobre o seu recebimento, que ocorre pela votação favorável da maioria dos presentes. Importantíssimo destacar que a teimosia do prefeito ao restabelecer a mão e contramão na rua Helena Corrêa de Miranda poderia ter evitado o acidente que vitimou o senhor Jorge Ribeiro, de 66 anos, no último dia 12 de junho, na rua Ferreira Pena, via outrora de trânsito residencial. A rua Ferreira Pena, que é uma via estreita residencial, passou com a mão única instituída na rua Helena Corrêa de Miranda, a ter um tráfego pesado de veículos. E o acidente em questão não foi uma fatalidade, mas assim obra da omissão dos órgãos municipais.
Lamento a perda do senhor Jorge Ribeiro e luto pela alteração da mão única instituída na rua Helena Corrêa de Miranda, via de trânsito intenso, sem deixar de avisar o prefeito que a rua Ferreira Pena não tem condições de suportar o pesado tráfego de mão e contramão desviado daquela via de trânsito intenso. Câmara Municipal de Pieral, 20 de junho de 2016, Luiz Cláudio Fado Ferreira, vereador. Em discussão, requerimento. Só um minutinho, gostaria de parabenizar o Fadu mais uma vez pela forma que está fazendo valer, né, os direitos e deveres de cada ente, né? Então a Câmara aprovou um projeto de lei, o prefeito legitimamente vetou e a Câmara derrubou o veto. Parece que nem precisou a derrubada porque ele vetou, como sempre, fora do prazo, né? Então perdeu o prazo, enfim. E a partir do momento que é lei, independente de qualquer coisa, caso ele não concorde, tem que entrar com um pedido de inconstitucionalidade, enfim, né, se eu não me engano, na Justiça, e não simplesmente não atender a lei. Então, esse requerimento deixa claro quais sanções podem ser tomadas a partir do momento que ele não passa a cumprir uma lei. Lei essa que, como falei anteriormente, independente de eu ter sido favorável ou contra, foi aprovada, e a democracia é isso. Então, parabenizo o Fadu e tenho certeza que agora o prefeito vai se alertar e passar a aprender a respeitar essa Casa de Leis. Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Eu resolvi fazer esse requerimento pela desobediência do prefeito, porque aqui a gente faz uma lei aprovada pelos pares e ele simplesmente ignora. Então eu acho que está na hora da gente mostrar alguma coisa que nós temos força aqui também. Porque tudo que vem de lá para cá, a gente procura aprovar, procura ajudar. Agora, uma rua, igual aquela lá, que é uma rua principal de Pinheiral, é uma das principais, já causou uma vítima. Essa vida não volta mais. Quem é que vai trazer o Jorge de volta para nós aqui, por causa de uma burrice do Executivo? Não vai trazer a vida. Como foi o Jorge, podia ser eu, vocês, qualquer de nós aqui. Ninguém está escape disso, porque é igual eu falei, a arrogância e a burrice é demais. Então, o sujeito já começa a pagar com a vida. Eu acho que nós não estamos aqui para brincar, não. Eu acho que a coisa agora vai ficar séria. Eu peço o apoio de vocês mais uma vez, porque quando começa a perder vida, eu acho que a Câmara tem que tomar uma decisão e somos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que aprovam, vereadores como estão, aprovado por 8 votos a 0. Tribuna, vereador Felipe, você tem 10 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, público presente, mais uma vez, boa noite. Na semana passada, eu trouxe um questionamento, né? Levantei a questão, mais uma vez, sobre o passe livre universitário. Passe livre que foi uma conquista muito árdua aqui do município, mas que eu havia recebido a informação que a Prefeitura até agora não tinha pago nenhum passe sequer para nenhum dos 25 contemplados. Né? E durante a semana fui procurar saber, procurei alguns contemplados e outros que souberam da minha fala na Câmara me procuraram também e confirmamos que não tem absolutamente ninguém recebendo passe livre, e isso já estamos já para o final de junho, né? Do meio para o final de um semestre da universidade. E isso complica demais essa tentativa de estabelecer um diálogo com o governo, um diálogo que nem através de lei se é cumprido algumas questões e diálogo que não leva à verdade. Nós, de vez em quando, damos essa abertura para o prefeito, nós queremos ajudar de alguma forma, construir alguma coisa melhor, emendas, trazemos facilidade ao governo, mas o governo simplesmente prefere se isolar, fazer do jeito dele, e quando ele tenta fazer do jeito dele, a gente já sabe aí o que acontece, né? As coisas não funcionam e não vão para frente. Mas o passe livre tem que sair, né? Então, a partir de hoje, eu vou estar entrando
nessa causa mais uma vez, que eu pensei que já tivesse resolvido, e vou estar cobrando que até o final do mês seja feita o repasse, né, seja regularizado o repasse, e que até o final do mês também se pague o retroativo dessas pessoas que lá em fevereiro já ficaram sabendo, em janeiro, se eu não me engano, sabendo que estavam contemplados e até hoje não receberam. Então, na postagem hoje aqui no Facebook feita, nós vimos que muitos desses jovens se pronunciaram e falando das diversas desculpas dadas a eles. E isso não pode continuar, né? Vou dar uma parte aqui ao Pedro, que me solicitou, e já volto ao tema. Senhor presidente, vereadores, amigos presentes, boa noite. Quando o Felipe fala a respeito dessa situação do passe universitário, onde por diversas vezes já foi falado aqui que está sendo uma coisa mal esclarecida, uma coisa mal vista até pela população, eu acabo de receber 2 mensagens aqui. Uma, amanhã cedo eu vou verificar. Primeira mensagem que eu recebo aqui é que hoje, no final da tarde, o módulo de saúde do bairro Paraíso teve a sua energia cortada pela Light por falta de pagamento. Está se tornando corriqueiro hoje em dia, aqui no nosso município, a prefeitura deixar de arcar com seus compromissos, pagar suas contas. Foi a Vigilância Sanitária, não foi o PSF, não? De qualquer forma, amanhã eu vou no PSF também, porque chegou para mim, mas seja PSF ou seja a Vigilância Sanitária, não justifica dar um calote na Light, deixar de arcar com as dívidas que tem a Light. Outra denúncia que chegou para mim aqui agora é que esse módulo de saúde no bairro Rolamão, que foi inaugurado agora, eu acho que sexta ou sábado, sexta, né? Que inaugurou sem água, não tem água. Não foi ligada a água ainda. Então, é brincar com a saúde, brincar com o que tem. Vereador, vai usar balde, água no balde, caneco. Oi? Vai usar água no caneco. A FAETEC também ficou 6 meses, presidente. A FAETEC, do governo estadual. 6 meses sem água. Tá. Tem que cobrar do pesão. Quando eu lhe der a parte, vou falar uma coisa aqui, sem querer defender pesão, sem querer defender FAETEC. É inadmissível uma obra atrasada por mais de 2 anos, ser inaugurada sem água. Obra essa da saúde, um PSF para cuidar da saúde. Aí vai para a mídia, gasta dinheiro, põe lá um colégio, uma unidade escolar ficar sem água é uma história. Um módulo de saúde ficar sem água é completamente diferente. Mas para o líder do PT isso é bom, isso está certo. Se o outro errou, eu vou errar também. Eu não sou assim não é porque o Estado errou que eu tenho que errar. Quem tem que ver essa situação do Estado são os deputados, não a Câmara de Vereadores. Outra coisa que já virou rotina no nosso município é o secretário de saúde, o irmão do prefeito, Lauriston, né? Da Cano, ser caloteiro. Hoje pela manhã eu entro na padaria e a gente passa vergonha. A gente passa vergonha sem dever. Hoje de manhã eu entro na padaria para tomar um café. Há um comerciante de Pinheiral que luta com sacrifício, dono daquela autopeças que está situado debaixo ali do hotel, Taione, chegou para mim e falou: como que eu faço para receber, que tem mais de ano que o irmão do prefeito comprou fiado comigo lá e não paga? Eu falei: mas você tem como provar? Porque eu não acredito que seja caloteiro a esse ponto. Ele falou: tem, está tudo assinado lá, está todas as notas lá assinadas, só que não me pagam. Para onde foi essas peças, meu amigo? Para os carros da saúde. Veja que ponto chegou. O calote num empresário, num pequeno comerciante que luta com sacrifício. Hoje a gente sabe que está difícil para todo mundo. O irmão do prefeito vai lá, dá a palavra que o cara podia vender e dá o calote no cara. E eu tenho testemunha que está aqui dentro,
que estava comigo na hora. E ele falou assim, pode pôr isso na mídia, pode pôr isso na imprensa, porque é fato. Eu falei, não, eu não duvido do senhor não, porque o que eles fizeram com a Cruz Vermelha e com outros empresários de Pinheiral, com o senhor não foi diferente, não. Eu sei que ali o sangue da mentira, o sangue do calote, corre na veia deles. Aí hoje ninguém defende. Nós estamos caminhando para uma situação muito triste em Pinheiral. Prefeitura de Pinheiral, desde que emancipou, todos os empresários tinham o prazer de falar assim, prestei serviço. A prefeitura que paga em dia, Pinheiral, uma prefeitura pequena, uma prefeitura do município pobre, mas paga em dia. Semana passada eu ouvi de um empresário, um grande empresário, está fazendo um investimento aqui, nesse loteamento estilo, falou, estou doido que acabe o meu empreendimento ali, para mim, quando tiver que passar aqui, passar pela Dutra, não entrar dentro de Pinheiral, porque aquela prefeitura só tem caloteiro. E a gente vai ouvindo isso, e a gente vai ouvindo isso. E outras coisas mais que a gente não pode falar que eu ouvi, porque seria ingênuo de minha parte sem poder provar, mas eu sei que é verdade. Eu sei que o que aquele povo que está lá faz, aquela família do secretário de saúde e do prefeito, o que eles fazem hoje dentro de Pinheiral? Está aí, mais um calote, é ali no rapaz da autopeça. Para a prefeitura é mixaria, é pouca grana, em torno de 16 mil reais. Mas para aquele rapaz é muito dinheiro. Que quem é comerciante em Pinheiral sabe o que os comércios de Pinheiral estão agonizando para sobreviver. Em vez de ajudar o comércio, dar um jeito de fazer o dinheiro circular, faz o inverso, dá o calote no comércio. Só isso que eu tenho a dizer hoje, senhor presidente, vereadores, amigos. Por um acaso o Tairone é meu vizinho e fala todo santo dia, pede para entrar em contato com o secretário, falar, mas pasmem, nem empenho tem. Foi aquele pedido, sabe, quando não tem nada, não tem nem empenho. Assim, a pessoa, o funcionário, eles usam da ingenuidade, da falta de conhecimento dos empresários. Então, o secretário usa da falta de conhecimento dos empresários, porque não são obrigados a conhecer a gestão pública, e simplesmente vai lá, pega, assina uma nota e resolve o problema. Quando fala que é para a saúde, então, imagina, vocês donos de autopeças, a ambulância está precisando de uma peça, o secretário pede, quem não vai liberar a peça para a ambulância da sua cidade, entendeu? Então, usam da ingenuidade e da boa vontade das pessoas para dar o calote, né? Só mais uma parte aqui para o Pedro. Servidão de 2 minutinhos. Por falar em secretário de saúde, tem mais um absurdo. Tem mais um absurdo que esse secretário de saúde, o irmão do Ari do PT, está cometendo dentro de Pinheiral. A covardia que ele está cometendo com a saúde de Pinheiral. O nobre colega Luiz, que vai de casa em casa fazendo seus curativos, que as pessoas respeitam e acreditam no trabalho dele e gostam do trabalho dele, por política, tirou o Luiz desse serviço. E eu vou propor aqui aos senhores vereadores, amanhã, eu pensei que eu nunca fosse fazer uma moção de repúdio para ninguém nessa Câmara, porque no período que eu passei na primeira legislatura, eu fui vereador, nunca fiz moção de repúdio para ninguém. Mas amanhã eu vou propor uma moção de repúdio contra os votos dos 9 vereadores, os 9 vereadores que estão a favor da população, votar a favor de uma moção de repúdio para o secretário de saúde para ver se ele volta atrás nessa situação. Igual ao caso da Rua Helena Corrêa de Miranda, que a teimosia não permitiu, a soberba do prefeito não permitiu voltar atrás, quem sabe o secretário de saúde é menos soberbo e volta atrás nessa situação. Voltando ao fato do passe livre, né, uma das contempladas enviou também no Facebook falando que a última alegação, a dessa semana, é que a prefeitura não poderia liberar o passe livre por estar em período eleitoral.
né? Assim, em janeiro não estava, né, em período eleitoral, e essa é um dos argumentos que surgem. O outro argumento é que não poderia liberar ainda porque não tinha dotação, outro porque não tinha verba. Tudo isso a gente já faz, já veio preparado desde 2014, quando mudamos aqui, criamos a rubrica para isso, dotação, destinamos emenda, enfim. Eu gostaria de uma explicação do líder de governo, que ficou de trazer hoje essa explicação sobre o não pagamento a esses estudantes e saber o prazo que vai se reestabelecer esse pagamento e quando vai ser pago os retroativos referentes às passagens desde o início do ano, porque foi isso que a lei previa. Tem essa informação, Pedrosa? Senhor vereador, eu me comprometi com Vossa Excelência semana passada. E amanhã com certeza trarei a Vossa Excelência uma explicação, mas também ouvi em relação ao TRE. Em ano eleitoral também. Não tenho essa informação ainda. Me parece que foi feito um ofício pedindo informações ao TRE, se teria algum problema, mas acredito que se não tendo, isso vai ser pago sim. Não existe essa possibilidade, obviamente. Se entrar hoje, o que devem ter feito, entrado semana passada no TRE, falando por alto, se hoje podem liberar, sem dúvida hoje não poderia. Agora, apresentando a justificativa e não induzindo o TRE ao erro, certamente isso pode ser pago e ser liberado, porque é lei no município, aí é uma escolha, né? Ele cumpre a lei no município e faz valer o que foi aprovado aqui nessa casa e o que a população está esperando, porque simplesmente induzir o TRE ao erro é uma saída muito amadora para um projeto muito importante para a cidade. Então, eu acho que tem que levar com respeito e já levar essa informação para lá, peço, entendeu? Essa desculpa do TRE não liberar hoje não vai ser aceita na Câmara Municipal. Acho que já pode se antecipar ao fato, por favor. Obrigado, presidente. Dá só uma. É só... Tá. Senhor presidente, senhor vereador, eu tive uma reclamação há aproximadamente umas 40 minutos. Quero deixar bem ciente aí o líder de governo, que teve um senhor que foi ontem internado lá no pronto-socorro, chegou em coma, do mesmo jeito saiu. Mandou para casa hoje e está em casa. Eles perguntaram comigo o que deve ser feito. Eu vou lá para a gente avaliar, para a gente ver direitinho e dizer aí, pedir para o senhor aí dar uma força aí para esse senhor. Talvez a vereadora conheça, na rua da Guaximba, Rivail, não é isso? Então, disse que ele chegou de manhã, mandaram ele para casa. Oi? Assim que falaram para mim. E chegou de manhã, passando mal lá no pronto-socorro, foi liberado do mesmo jeito. Passou na mão dos médicos. Né, vereador? Então. Aí eu fiquei sabendo... Qual o nome dele, vereador? Por favor. Rivail. Rivail, é seu primo, Rivail Teodoro, né? Então, aí eu não vi, falaram, passou para mim, o vereador. Então, se eu ficar ciente disso aí para ver o que pode estar fazendo aí, porque a gente vai ajudar também. Tá bom? Muito obrigado. Só finalizando, acabou que o passe livre é um assunto tão importante que eu deixei passar um assunto também não tão menos importante, que é em relação ao pagamento da Cruz Vermelha, né? Eu me informei que realmente a prefeitura não vai pagar, então aquela primeira audiência pública foi por terra, né, quando o secretário se comprometeu a pagar o que deveria, já a segunda principalmente. Então, o próximo passo, e eu gostaria do apoio de todos os vereadores, é que nós possamos pedir o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar ao nosso, para analisar de maneira mais detalhada, porque... Através de ofício? Isso, ou de Mas não requerimento resolve isso nosso. Não, então, pedir para o Tribunal de Contas nos ajudar nessa, porque é um órgão auxiliar, né, das câmaras municipais, nos ajudar a fazer um pente fino nesse contrato da Cruz Vermelha, que com o Tribunal de Contas no processo, né, porque o tribunal analisa de maneira linear, não analisa caso a caso, então nós vamos fazer essa solicitação para o tribunal analisar
de maneira a passar um pente fino no contrato da Cruz Vermelha, que eu tenho certeza que a gente vai ter a segurança de saber quem está certo, se é a Prefeitura, a Cruz Vermelha, enfim, e fazer pagar as pessoas, exatamente, para não induzir ao erro também, porque vem um, fala uma coisa, o outro fala outra. Eu não tenho dúvida que quando o Tribunal de Contas entrar no processo, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais rápida e mais efetiva, e tenho certeza que as funcionárias vão ser pagas, os fornecedores também, porque o maior medo de ambos os lados, quem tiver errado, vai ser o Tribunal de Contas no processo. Então, peço que nós possamos fazer um requerimento em conjunto, senão vou apresentar o requerimento para que o tribunal nos auxilie nessa varredura ao contrato da Cruz Vermelha. Eu estou junto com o senhor, vereador. Obrigado. Uma parte, vereador, uma parte. Lógico. Eu, com certeza, votarei a favor, requerimento de Vossa Excelência. Me estranha o interesse tão grande de Vossa Excelência em relação a essa Cruz Vermelha. Eu fico, assim, espantado, porque foi marcado lá uma reunião onde o Conselho Municipal de Saúde estava, Vossa Excelência tão interessado nessa causa, e não pôde estar presente, mandou o seu assessor, seu advogado, e lá estava toda a documentação à disposição até para poder instruir melhor desse requerimento que Vossa Excelência vai fazer, e que pode contar com o meu voto também, porque eu acho que aí fica resolvido de uma vez. Mas me estranha Vossa Excelência esse empenho todo aí para a Cruz Vermelha, parece que está contra o município já falou que não deve, Vossa Excelência vem insistindo que o município deve. Então, acho que é hora de colocar realmente o Tribunal de Contas e o Ministério Público na jogada e conta com o meu voto e meu apoio aí. Exatamente. Até mesmo convocar novamente, o vereador, novamente a Cruz Vermelha, o secretário só pode contar com o meu apoio e com o meu voto. Sem dúvida, eu acho que o empenho tem que ser para tudo, e se eu me mostro empenhado, se te causa espanto, graças a Deus, estamos conseguindo fazer a diferença e mostrar um lado que talvez não seja na sua praxe de fazer política, mas a ideia é realmente apagar todas as dívidas para que um próximo governo não arque com essa bomba relógio que, já fiquei sabendo, está prestes a explodir mais uma grande bomba aqui no município, uma dívida grande, né, com a Light, e que nós devemos nos organizar para que até o final do ano o município, ou melhor, esse governo pague todas as dívidas que ele fez. Então essa é a ideia da Cruz Vermelha e dos demais. Se quiser a gente lista os menores, como o Tairone, como pessoal que aluga som, ou posto de gasolina, enfim, tem muitas coisas pequenas, mas eu acho que o pequeno que é pequeno para a prefeitura, mais grande para quem deve. É 16, 20 mil e tal. Então, assim, realmente, vamos tentar pagar o maior e depois a gente entra nos casos menores. Vereador, aquele ofício que mandou aqui para essa casa, para mim não é válido. Sabe por quê? Porque não tinha presença da Cruz Vermelha, o representante da Cruz Vermelha. Para ter uma reunião, meu nobre amigo, tem que ter a presença também da Cruz Vermelha, que é o mais importante, é o representante da Cruz Vermelha. Para mim não foi válido. Não, e a documentação apresentada que o vereador fala foi aquele ofício que chegou na Câmara. Então, eu não pude ir, porque o convite chegou na segunda-feira para uma reunião na quarta de manhã, nós temos agenda, mas nós nos organizamos aqui, o Fábio foi nos representando e recebeu essa notícia. A única documentação apresentada, não teve documento nenhum apresentado lá, foi uma reunião do Conselho de Saúde, que quem deveria ter convidado deveria ter sido o Conselho, não o secretário. Então, o Fábio foi de penetra, né, porque não foi o Conselho que o convidou, enfim. Mas não foi apresentado nada novo, a não ser aquele papel sem informação válida nenhuma, que a Secretaria de Saúde apresentou na casa. Então, é muito amadorismo e pouca resolução. Essa é a minha questão. Obrigado, presidente. Ordem do dia, leitura do parecer de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 028/2016. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Veste a comissão para parecer análise do projeto de lei número 028/2016,
de autoria do vereador Felipe Vial da Silva, que autoriza o prefeito a outorgar a via pública acessada pela rua João Benício Ribeiro, o nome de Rua Armando Laureano, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto em estudo está compreendido dentro das matérias de interesse local, conforme determina o artigo 30 da Constituição Federal. Deste modo, está justificado de acordo com a legislação. Assim, voto pela sua aprovação. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 20 de junho de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Cláudio Fadu Ferreira, membro. Felipe Vial da Silva, membro. Em discussão, parecer. Senhor presidente, parece que está tirando a rua... Não, é uma rua de acesso. Ah, muito bem, então... Tá Não, bom, não, aí eu não. voto. Se fosse É uma para rua de tirar o nome de João acesso, Benício, com certeza não votaria, Não, mas não, aí eu é voto. uma rua de acesso. Tá ok. Mas está errado, então, parecer. Era. Continua a discussão. Em votação, vereadores que aprovam as comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 028 de 2016, que autoriza o prefeito a outorgar a via pública acessada pela rua João Benício Ribeiro, o nome de rua Armando Laureano, e determina outra providência. Em primeira discussão. Essa é uma... Não é de praxe minha fazer mudança de nome de rua nem nome, mas essa é uma rua sem nome e que está tendo dificuldades da entrega de correspondência. E me foi solicitado pelo pai da Roberta Rupp, a Roberta Russoni, que fizesse essa colocação de nome da rua, que eles mesmos lá na rua indicaram, que é o pai do Armandinho da praça, o nome dele, e por isso que nós demos entrada, mas não é mudança de nome, é uma nomenclatura numa rua nova que nosso procurador já está com mapa, já está com tudo, até... Tá? Continua a discussão. Em votação, os dois que aprovam as comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 024 de 2016, que autoriza a administração pública municipal a promover a avaliação oftalmológica de alunos da rede pública municipal de ensino e determina as providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam as comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 025 de 2016, que autoriza a administração pública municipal, direta e indireta, a prorrogar a duração da licença maternidade e da licença paternidade e determina as providências. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam essa comissão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 276ª sessão ordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 21 de junho de 2016, no horário regimental, às 19 horas. Isso que está mudando, não? Isso que está mudando.